Vamos lá. A minha seleção aqui, comecei com Dibu Martínez, né? Eu acho que ele fez uma Copa, assim, ele passou muitos anos sendo reserva do Arsenal, aí ele fez uns 4, 5 clubes da segunda, terceira divisão da Inglaterra pra ver se ele conseguia rodagem até chegar no Aston Villa. Mas na verdade onde ele aparece de verdade antes de ir pro Aston Villa é na própria seleção da Argentina, nas Copas Américas, né, na fase de classificatória para a Copa do Mundo. E ali, a partir dali, ele começa a ganhar assim, um corpo e se tornar um jogador muito importante. Pro goleiro é importante tu tentar tirar o psicológico do teu adversário. E aqui pra gente, há quantos anos a gente não tem um Não goleiro tem um goleiro confiável? bom, né? Não, muitos Muito anos. tempo. O Armani, mesmo mesmo que o Armani, que é um goleiro muito seguro, mas é muito fraco. Lá na seleção mas o Armani na seleção era mais fraco que no clube. o Armani. Então, há muito tempo, e eu acho que ele vai segurar essa vaga aí, pelo menos mais uma copinha dele, essa vaga aí. Ele tem quantos anos? Ele deve ter uns 27, 28 anos. Tem idade né? pra jogar. Ele vai provavelmente. Se o Ochoa talvez jogue a próxima, né? Mas o Ochoa ele é congelado, né? E aí, o meu lateral direito é o Inclusive Hakimi. já tá congelado. O meu lateral direito é o Hakimi, que pra mim é o melhor lateral direito do mundo hoje. Infelizmente, o Alexander-Arnold deu uma caída nessa temporada absurda e perdeu essa vaga pro Hakimi. Mas é importante também ressaltar que o Hakimi é um excelente lateral direito, principalmente do meio pra frente, né? E aí, como Marrocos botava 3 volantes, justamente pra quando o Hakimi liberar ele. ficar à vontade, os volantes sempre fazerem aquela cobertura ali, né? Aí, o meu primeiro zagueiro, pra mim, é Saïss, do Marrocos. Bom jogador. É um jogador que, naturalmente, ele é volante, só que já tem algumas temporadas já aqui no futebol europeu, vem jogando como zagueiro, e pra mim ele fez uma Copa sensacional, jogou com lesão, jogou tentando, né? Todo jogo ele saía. Todo jogo ele saía. E com aquela cara. Ele queria voltar e não tem condições, sempre jogou com uma faixa na coxa esquerda, né? E o outro eu botei o Otamendi também, que eu acho que o Otamendi se a gente tem que falar de regularidade, eu pensei muito, a minha dúvida ficou sempre muito entre Saïss e Gvardiol. Eu não gosto de colocar 2 zagueiros esquerdos, eu acho que não. 2 zagueiros de perna direita eu acho que combina e tal. Mas 2 zagueiros esquerdos, porque também em algum momento eu pensei em botar Saïss e Gvardiol. Então minha menção honrosa pra minha zaga é o Gvardiol. E da o Messi acaba... que é o... quebrou ele no meio. Exatamente, esse daí. E o lateral esquerdo até o Hernandes também, eu acho que essa vai ser incontestável também, não vai ter muita discussão. Por mérito dele também, porque a gente falou, mas por falta de opção na lateral, mas isso não tira o mérito dele de estar ali na posição. E aí, o meu primeiro volante, assim, como no Globo Esporte não pode botar 2 volantes, e a minha formação é 4, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, certo? Porque eu sei que o Depou tá na tua. Não tá. Tá. Aí, o meu primeiro volante é o Amrabat, né, do Marrocos, e o meu segundo volante é o Enzo Fernandes, né, que da Argentina. E já pensou esses dois jogando juntos? Amrabat e Enzo Fernandes? Então eu acho que seria uma dupla de volante ali ideal. Tá onde cada um deles? O Amrabat está na Fiorentina e o Enzo Fernandes está no Benfica. Dá pra se Só encontrar que depois da Copa, aí valorizada. dificilmente vai... O Liverpool, o Klopp já ligou para os assessores dele e o Klopp já ligou para 2, Amrabat e Enzo Fernandes. Se ali já pensou eles dois com o Thiago Alcântara no meio campo do Liverpool. Ninguém marca, mas... ninguém marca, mas... Não, o Amrabat é marcador, né? Ele é marcador? Ele não sabe que ele era mais? E aí, depois do que eu botei o Enzo Fernandes, né? Sim. Aí os meus 2 meias são Bellingham e Messi. Eu acho que o Bellingham... Sabia que o Bellingham tá no teu... Eu acho que o Bellingham, assim... Não, o Bellingham vai ser um craque na próxima Copa do Mundo. Ele demonstrou, assim, que... Na verdade, ele chegou Ele é o único jogador inglês que não joga na Inglaterra. Injustamente. E ele dominou o meio campo. As ações do time da Inglaterra só aconteciam a partir do toque dele na bola. Sim. Ou do primeiro passe, ou do segundo passe, era sempre por ele. A Inglaterra, assim, me surpreendeu muito, que eu esperava nada da Inglaterra, eu acho que ela ainda entregou bastante, mas muito por conta desse jogador, que é o Bellingham, pra mim, que foi o craque da Inglaterra em todos os aspectos, junto com o Harry Kane, que o Harry Kane, por mais que não tenha feito uma Copa goleadora, ele sempre ajuda a armar a jogada. Então, Bellingham e Messi, pra mim, assim, são os 2 meias. E no ataque, o meu é Mbappé e Ziyech. Eu acho que o Mbappé é incontestável, artilheiro da Copa, né? Decisivo pra França, muito importante. Foi quem fez a final ficar emocionante. Sim. Mesmo que eu não acho que ele foi o melhor jogador do jogo, porque pra mim ele foi finalizador. O primeiro pênalti, quem sofre é o Colomoni.
O gol é um passe do Colomoni também, né? Que isso o Deschamps deixou claro que as substituições que ele fez no primeiro tempo foram fundamentais para chegar ao empate, né? Sim. Teve o dedo do técnico. Teve o dedo do técnico. E o Ziyech por tudo, né? Eu acho que o Ziyech pegou o Marrocos e foi o jogador mais fundamental de Marrocos. Se dependesse dele, se dependesse dele, tava na final. Sim, com certeza. Mas como ele depende muito da zaga também, que estava muito desgastada, muito contundida, dependendo dos volantes, eu acho que o Ziyech mostrou, inclusive, que ele não vinha sendo convocado, né? Porque o técnico que estava em Marrocos, ele não levava o Ziyech. O cara tá só 5 meses, né? Então assim, ele, pra mim, ele fez uma dupla ali com o Hakimi que... Jesus Cristo, aquela dupla ali pela direita do Marrocos. Esperava, né, esse desempenho. E aí, aquela dupla do Marrocos ali não tem condições. Então vamos lá, contestar. Martins, eu acho que ninguém vai contestar, né? Hakimi, Otamendi e Sainz. Eu gostei do Sainz, mas não dá, mano. Pra mim, não tem outros zagueiros melhores. Que fizeram uma Copa melhor. E melhores também, né? Porque às vezes a gente leva muito pelo coletivo. Chegou na semi ou na final, mas teve muito zagueiro bom que ficou no meio do caminho aí também. Mas aí talvez não tenha sido erro. Mas como Copa do Mundo, né? Assim. Eu não coloquei o Sainz, né? Por exemplo, então o meu zagueiro que joga a Copa do Mundo pra mim é Marquinhos e Van Dijk. Só que o Marquinhos fez uma Copa horrível e o Van Dijk se ausentou na Copa inteira. Sim, né? Que ele ficava sempre na cobertura, dois né? nomes. Pra mim... O Pepe fez uma boa Copa. O Pepe fez uma boa Copa. Mas teve pouca chance de aparecer, eu acho, também. Mas quando apareceu bem. Eu boto o Van Dijk porque ele se omitiu, mas quando ele era necessário, em vários jogos era ele que estava segurando aquela última bola. Então, pra mim, ele fez, de fato, uma Ele joga onde, o Sainz? Sainz, ele tava também no time da Inglaterra, Wolverhampton, mas saiu também agora, não vou lembrar de cabeça. Mas... é lateral esquerdo do Theo Hernandes. Isso, acho que eu colocou o Otamendi, né? Também o Otamendi também. O Otamendi no contexto, né? E o Theo Hernandes na esquerda. Os dois volantes meus, né? Que eu mudei um pouquinho o jeito que o GE colocou, eu botei Amrabat e Enzo Fernandes. Dois bons jogadores também não. Uma menção rosa pro Amrabat, né? Porque eu acho que ele fez uma Copa sensacional. Foi um dos grandes nomes do Marrocos. E os meus dois meias são Bellingham e Messi. Eu acho que o Bellingham é um jogador, como eu falei, vai jogar muito na próxima Copa, vai chegar como uma estrela. Só que ele ficou pelo caminho com a seleção inglesa no grupo mesmo, porque tipo assim, vamos pôr ele na França aí, mano. É doido. Eu acho que o Griezmann jogou mais que ele. Eu não acho. Eu acho, cara. Eu não acho que o Griezmann jogou mais que ele. Eu acho que o Griezmann é um jogador de seleção. Eu acho que o Griezmann jogou mais. Só que a gente viu mais o nome do Bellingham porque ele foi uma surpresa. Você não esperava que ele fosse tão... Eu já falo desse Bellingham. Eu que falo desse Bellingham tem muito tempo. Mas eu colocaria o Bellingham. Eu tô falando pro público geral. Tipo, tu tem um público que acompanha futebol e não acompanha tão assiduamente quanto a gente. O Bellingham, ele foi uma surpresa. O Griezmann é o contrário. O Griezmann, em todo momento é contestado, ele tem a limitação de tempo dele no Atlético de Madrid. Ele nunca foi o craque da França, apesar de ter sido um grande jogador. Foi pro Barcelona, não deu muito certo e tudo mais. Mas ele foi o cara que fazia essas jogadas. Olha, por exemplo, eu vou questionar a questão do Griezmann porque pra mim ele só aparece na semi e nas quartas de final na Copa do Mundo, que é quando ele consegue fazer jogadas assim, principalmente na semifinal que o primeiro gol do Theo Hernandes em cima do Marrocos é uma jogada totalmente dele, e no jogo anterior, nas quartas de final, que foi contra a França, pegou nas quartas foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra, né? Isso. Que também não fez um bom jogo contra a Inglaterra. Você tá falando nas oitavas, não foi contra a... Não, nas oitavas foi a Inglaterra. Nas quartas... Não, nas oitavas, você deve estar falando do jogo do Marrocos. Oitava foi semi. O jogo bom do Griezmann nas oitavas. Contra o Marrocos foi semi. E a quarta eu não acho a Inglaterra. Eu não acho que... França e quem nas oitavas? França ganhou bem. França e o segundo da Austrália. Não, França e o segundo da Argentina. Quem era o segundo do grupo da Argentina? Foi o... Polônia, né? França e Polônia. Tá falando desse jogo, não. Tô falando do Marrocos, ele jogou bem, que ele foi esse passe que ele deu, que saiu o gol do Theo Hernandes do outro lado. Não, mas tu tá falando de dois jogos. Que foi o antes do Marrocos também. Inglaterra. Pois é, Inglaterra, mas eu não então acho que foi, ele jogou... não foi contra a Inglaterra, foi contra a Polônia, então. Então, que pra mim, que foram os dois jogos que ficou nítido que a função que o Griezmann tava fazendo, que na verdade é aquele que ele chuta a bola pra cima, o Giroud mata, ele toca pro contra a Polônia. Aí ele vira pro Mbappé, contra a Polônia. Isso. Então, assim, foram esses dois jogos que eu vi no Griezmann muito bons. E o resto, de fato, ele fazia uma função ali no meio campo mais de... Com relação ao Bellingham, o que eu quero dizer é que, tipo, se dependesse dele, a Inglaterra tinha ido mais longe. Tá? É isso que eu tô falando. No grupo, assim,
como todo futebol é um conjunto ainda, né? Ele é igual o Ziyech. Tipo, o Ziyech também, se dependesse dele... Se tivessem outros jogadores com aquele nível ali técnico, talvez fosse não, mais eles longe. fizeram uma seleção, uma Copa muito melhor que a seleção deles. Assim. E olha que o Marrocos jogou muito bem, a Inglaterra também. Marrocos fez história, né? Nunca chegou tão longe numa Copa do Mundo. Então a minha seleção é essa. E o técnico não tem como. É o Scaloni, né? Não tem como. Pra mim o Scaloni... É porque assim, o Scaloni é o Ninguém. seguinte. Com ele não tem apadrinhação, não tem... Como é? Convicção. Ele não Família, não tem passar isso. Porque pano. assim... Primeiro jogo a Argentina começa... Olha, pra te ter uma noção como não tem isso. Quem começou o primeiro jogo titular junto na parte do ataque ali começou os 2 jogadores que depois não tiveram nem moral nenhuma o resto da Copa inteira. Lautaro e Papo Gomes. Papo Gomes nem entrou mais em nenhum jogo. A única coisa que o Papo Gomes fez boa foi na festa no vestiário, os caras tiraram foto dele pra dizer que ele é parecido com o Beckham. Foi a única coisa. Então, assim, esses 2 jogadores, eles nem voltaram mais. E como a gente estava falando, ele só tem 4 jogadores que jogaram todos os jogos. Martins, Otamendi, Messi e Depô. O resto mudou tudo, porque ele não tem dessa de tá mal, vamos insistir. Ele não, tá mal, sai. E outra, ele fazer o esquema da Argentina a cada jogo é muito importante isso para um técnico. Ele vê cada jogo, e eu acho que por isso que eu defendo Abel Ferreira, eu acho que ele tem disso no Palmeiras. Né? Ele se Tem preocupa... jogo que dá pra ir pra frente, tem jogo que tem que Então se ele vai fazer, às vezes ele muda o time sem mudar a peça, o Abel, mas diferente do Scaloni, ele muda o time, muda a peça, e em certos momentos, por exemplo, não tem vergonha de botar 3 zagueiros pra segurar o jogo e acabou o jogo. O Scaloni fez isso. E principalmente na final, que é onde ele surpreende, bota o Di Maria e numa outra posição de ponta esquerda pra fazer essa função assim de... E ele conseguiu reprimir assim o time da França muito grande, porque em vez dele anular Mbappé, o que ele fez? Ele ficou com a bola, e se eu tiver com a bola, o Mbappé não tá com a bola. Então, acho que Scaloni é o melhor técnico da Copa pra mim. Sim.